No meio da correria do dia a dia, uma voz suave persiste. Ela cochicha nos nossos sonhos, ecoa dentro do nosso peito. É a voz de Deus, convidando a gente para uma aventura extraordinária. Uma jornada de fé, propósito e transformação. Fica comigo, meu caro, enquanto a gente explora esse chamado e descobre a recompensa gloriosa que nos aguarda. O chamado de Deus não é para fazer alarde. É um encontro íntimo, um papo na maciota entre o pastor e sua ovelha. Ele fala através da beleza da natureza, através das palavras da Bíblia e através da doce comunhão do Espírito Santo. Ele chama a gente pelo nome, convidando a gente a largar a vidinha comum e abraçar o extraordinário. Assim como um oleiro molda o barro, Deus nos molda através das experiências da vida. Ele não olha para quem a gente é agora, mas para quem a gente pode ser. Ele sabe do nosso potencial, dos nossos dons e talentos escondidos. Quando a gente escuta e responde ao chamado dele, a gente embarca em uma jornada de crescimento, descoberta e realização. Mas esse caminho não é para os fracos, não. Exige coragem, sacrifício e uma disposição para abrir mão de tudo que a gente conhece. Igualzinho um atleta que treina pesado para uma competição, a gente precisa se preparar espiritualmente para os desafios que estão por vir. A história do Abraão nos lembra que atender ao chamado de Deus muitas vezes significa deixar para trás o nosso mundinho confortável. O Abraão foi chamado para sair da terra dele, da família e de tudo que ele conhecia. Ele obedeceu, confiando na fidelidade de Deus. O José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, poderia ter ficado revoltado com Deus. Mas não, ele se manteve fiel, e essa obediência o levou para uma posição de poder e influência no Egito. Deus usou a experiência dele para salvar uma nação inteira da fome. Esses exemplos nos mostram que obedecer a Deus nem sempre é fácil. Pode significar abrir mão de coisas importantes, encarar o desconhecido e confiar em Deus quando a gente não entende os planos dele. Mas pode ter certeza, Ele está com a gente a cada passo do caminho. Da mesma forma que um jardineiro poda uma árvore para ela dar mais frutos, Deus usa as provações e tribulações para nos lapidar e fortalecer. Ele tira o que sobra, revelando o nosso verdadeiro potencial. É passando por essas experiências que a gente cresce na fé, no caráter e na intimidade com Ele. O Elias, um profeta poderoso que enfrentou os falsos profetas do Baal, sentiu a solidão na pele. Ele se sentiu sozinho, com medo e pronto para jogar a toalha. Mas Deus, na sua infinita bondade, o encontrou na solidão e o renovou. A solidão pode parecer um buraco escuro e frio, mas Deus a usa para nos aproximar dele. É no silêncio da solidão que a gente aprende a ouvir a voz dele com mais clareza, a entender a vontade dele e a encontrar força e conforto na presença dele. Assim como um diamante é lapidado sob pressão, a nossa fé é refinada no fogo da solidão. É nesses momentos de isolamento que descobrimos a profundidade da nossa dependência de Deus e a força da sua graça que nos sustenta. Deus nunca nos abandona, nunca nos deixa na mão. Ele promete estar com a gente em todos os momentos, principalmente quando a gente enfrenta desafios e se sente sobrecarregado. Ele é o nosso porto seguro e a nossa fortaleza, sempre pronto para nos ajudar e fortalecer. O Jó, um homem que perdeu tudo, família, riqueza, saúde, poderia muito bem ter xingado Deus. Mas ele se manteve firme, e a história dele é um exemplo da força da perseverança. Deus devolveu tudo para o Jó e o abençoou com fartura. Quem escuta o chamado de Deus e permanece fiel até o fim, recebe uma recompensa gloriosa. Jesus disse: "E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e herdará a vida eterna." Mateus 19, 29. O José, vendido como escravo, virou governador do Egito. O Davi, um pastorzinho humilde, foi ungido rei de Israel. A Esther, uma jovem órfã, virou rainha e salvou o povo dela da destruição.
Deus eleva os humildes, fortalece os fracos e usa os improváveis para realizar os planos dele. A jornada pode ser longa, o caminho difícil. Você pode encontrar obstáculos, provações e momentos de dúvida. Mas não perca a esperança. Lembre-se de que Deus está com você a cada passo. Ele cumpre as promessas dele e nunca vai te deixar na mão, nunca vai te abandonar. Pai Celestial, obrigado por nos chamar para ter um relacionamento contigo e por nos dar um propósito nesta vida. Nos ajude a ouvir a tua voz com clareza e a te seguir com coragem e obediência. Nos dê força para enfrentar os desafios, sabedoria para fazer escolhas inteligentes e fé para confiar em ti, mesmo quando a gente não entende os teus planos. Em nome de Jesus, amém.